irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Já no término desta semana, gostaria de deixar com os irmãos e as irmãs uma breve mensagem relativa à Semana de Oração pela Unidade Cristã. Já se tornou uma tradição separar a semana que antecede o domingo de Pentecostes para orar pela unidade de todos os cristãos e cristãs ao redor do mundo. Aqui no Brasil, a Semana de Oração é coordenada pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que neste ano de 2020 propõe como tema o lema Gentileza gera gentileza. Esse tema da gentileza não foi escolhido ao acaso. Na verdade, a cada ano, o material da Semana de Oração pela Unidade Cristã é preparado por cristãos de diferentes lugares do mundo. Para este ano de 2020, o material foi produzido por representantes das igrejas cristãs do arquipélago de Malta, na Europa, localizado lá no mar Mediterrâneo, ao sul da Itália. Os cristãos de Malta escolheram como texto bíblico para esta semana especial a história do naufrágio do apóstolo Paulo e a sua chegada à ilha de Malta, como se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Paulo havia sido preso, estava sendo levado para Roma para apresentar-se diante do imperador. Ele, Paulo, e vários outros prisioneiros iam sendo conduzidos por um centurião romano e seus soldados. Estavam a bordo de um navio rumo à Itália, quando de repente foram apanhados por uma violenta tempestade no meio do Mediterrâneo, vindo a naufragar, chegando assim, por vontade de Deus, até a costa da ilha de Malta. Essa história pode ser lida do capítulo 27 até o capítulo 28 do livro de Atos dos Apóstolos. E é desse texto bíblico que veio a ideia de gentileza, que se tornou o tema da Semana de Oração aqui no Brasil. O texto básico dessa história, destacado pelos cristãos malteses, foi o versículo 2º do capítulo 28 do livro de Atos, que diz assim: os nativos nos trataram com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Após o naufrágio, Paulo e os demais prisioneiros, bem como o centurião e os soldados romanos e ainda o capitão do navio e todos os marinheiros, todos eles, 276 pessoas a bordo, todos chegaram sãos e salvos à ilha. Estava chovendo, estava frio, eles estavam molhados, eram todos desconhecidos naquela região, mas ainda assim, os habitantes de Malta os receberam
os nativos da ilha os acolheram e os trataram com gentileza, com muita bondade, ou, para usar as palavras do próprio texto bíblico, com singular humanidade. Pois é este, irmãos e irmãs, é este o desafio também para nós cristãos, para nós que somos parte de diversas igrejas cristãs. É este o desafio ainda hoje, tratarmos os outros, os desconhecidos, nossos irmãos e irmãs, com gentileza, com bondade, com singular humanidade. Gentileza gera gentileza, bondade gera bondade, humanidade gera humanidade, respeito gera respeito. Essa gentileza, essa bondade, essa humanidade, esse respeito, eles precisam ser cultivados em nós, cristãos, irmãos e irmãs uns dos outros, discípulos e servos do mesmo Senhor Jesus Cristo. Sobretudo nestes dias difíceis que estamos vivendo, dias tempestuosos, dias de naufrágio, dias de terror, incerteza, medo, ansiedade, quando a nossa saúde física, emocional, quando a nossa saúde mental, a nossa saúde financeira, a nossa saúde espiritual são afetadas, sobretudo nestes dias, nós precisamos, como Igreja de Cristo, irmãos e irmãs unidos, precisamos dar o testemunho da gentileza, da amabilidade, da cordialidade, da hospitalidade, da solidariedade, da humanidade. Somos chamados a nos relacionarmos com os outros, à semelhança de Jesus, com gentileza, com humanidade. Nestes dias de pandemia, temos ouvido muito falar sobre isso, que precisamos fortalecer nossa imunidade. Sim, precisamos, mas precisamos fortalecer também e principalmente a nossa humanidade. Tratar os outros, socorrer os outros com humanidade. Imunidade é importante, mas humanidade também. Precisamos tratar familiares, amigos, vizinhos, domésticos da fé, irmãos de outras igrejas, de outras religiões até, todos aqueles que precisarem de nós, com gentileza e humanidade. Que Deus, o Senhor, assim nos ajude e nos abençoe, tratar os outros com gentileza e humanidade. Amém.